Ele tava tendo mais um dia normal na escola, mas quando o professor chegou, ele falou que chegou uma aluna nova na sala. Quando ela chegou, ela pegou um caderno. Nesse caderno tinha coisa escrita como: prazer em conhecê-los, meu nome é Nishimiya. Mas o que mais chocou todo mundo aqui foi quando ela mostrou que dizia que ela era surda. Tava todo mundo tratando ela bem no começo, mas começaram a ignorá-la. Ela sempre ficava sozinha. Ela tentou fazer amizade com um garoto, mas ele jogou areia nela. E não parou por aí, ele começou a fazer muito bullying com ela. Mas tinha uma garota que fez amizade com a Nishimiya. Ela era a única que tratava a Nishimiya bem, porém começaram a fazer muito bullying com ela, dizendo que a roupa dela era feia. A maltrataram tanto que ela resolveu mudar de escola. E o garoto, pra se achar na frente dos outros, escreveu no quadro que a Nishimiya é culpada da Sahara-san ter se mudado de escola. Quando ela chegou e viu o que estava escrito no quadro, ele tentou dar uma de desentendido e apagou o que escreveu. E ela, como é muito inocente, escreveu obrigado no quadro, porque ela pensou que ele estava apagando coisas que os outros tinham escrevido. Ele ficou surpreso com a atitude dela e foi embora. Mas o bullying com ela continuou. A Ueno percebeu uma coisa no ouvido dela, então ela chegou perto dela e viu que eram os aparelhos auditivos. Ela pediu pra ver e o garoto também disse que queria ver, e ela acabou pegando e jogando pra ele. Ele falou que isso tá imundo e jogou fora. Depois disso pronto, ela começou a sofrer bullying diversas vezes. Outro dia, na brincadeira, ele foi tentar pegar o outro aparelho auditivo dela, só que ele puxou com muita força e acabou machucando ela, e saiu muito sangue. E depois o professor levou ele pra diretoria, e quando ele tava voltando da bronca, a Nishimiya apareceu pra ele. Ele perguntou o que foi e mandou ela ir embora. A Nishimiya começou a escrever coisas no caderno. Enquanto isso ele disse que ia embora, porém ela mostrou o caderno pra ele. Então ela mostrou o caderno que tinha escrito "me desculpa". Então ele pega esse caderno dela e diz que ela é mentirosa, se quiser falar algo, fala logo. Ela segura a mão dele e ele fica nervoso e ele disse: "me solta, sua nojenta". Então ela repete aquele gesto novamente, o gesto que dizia que ela queria ser amigo dele. Porém, novamente ele não entende o significado desse gesto e joga o caderno dela dentro d'água e vai embora. E ela vai correndo buscar esse caderno. Ela parecia estar muito triste. Ele olha pra ela e corta pra ele na mesma situação que ela. Eu vou te explicar por quê. Porque um dia depois disso, o diretor foi até a sala deles. Ele foi falar sobre a ausência da Nishimiya. Ele falou que recebeu uma ligação da mãe da Nishimiya falando que todos os aparelhos auditivos da Nishimiya sumiram. Ele falou também que ela quer saber se ela anda sofrendo abuso aqui na escola. Então ele fala se tiver alguém fazendo bullying com a Nishimiya pra avisar a diretoria agora. E ele falou que o aparelho auditivo dela era muito caro. Nesse momento, o Ishida começa a tremer e lembra da sua mãe, que trabalha muito pra ter o seu dinheiro suado. Então o professor fala que todos aqui sabem que foi ele que deu fim nos aparelhos auditivos dela. Então ele soca o quadro e manda ele se levantar. Então o professor perguntou aos amigos dele sobre o que eles viram ele fazendo. E todos eles falaram que foi ele mesmo que fez o bullying com ela. Depois disso, sua reputação foi a zero e quem começou a sofrer bullying foi ele. Quando ele foi jogado naquela poça, ele viu o caderno da Nishimiya e viu que ela não pegou. Então ele pegou o caderno dela e começou a ler. Enquanto voltava pra casa, sua mãe estava recebendo uma ligação do professor. Ela falou que ele arrumou problemas de novo e perguntou se o que o professor disse é verdade. Ele disse que sim. Sua mãe, chorando, disse pra ele se arrumar pra eles irem na casa da Nishimiya agora. Enquanto ele estava indo, ele viu que ela parou no banco e sacou muito dinheiro de lá. Quando a mãe dele foi falar com a mãe da Nishimiya, viu ela dando esse dinheiro que ela tirou do banco pra ela, e o sentimento de culpa caiu sobre ele. Então ele foi passear pelo local e viu ela. Ele fez um barulho, espantou os pombos e ela olhou pra ele. Só que ele fugiu. E depois que a mãe dele chegou, ela tava sangrando. E falar pra ele ser um bom garoto a partir de agora. Ele mudou, porém a Nishimiya se mudou de escola e nunca mais a viu. Então voltamos pro começo de tudo, quando ele tava crescido um pouco e deu aquele dinheiro pra mãe dele. Carregando aquele livro da Nishimiya, ele tava indo até a aula de língua de sinais. Porém, dessa vez ele bateu de frente com a Nishimiya, depois de muito tempo. Ela tá bem grande por sinal, então ele foi atrás dela. De uma forma bem educada, ele pergunta se ela se lembra dele. Ela fica pensando, só que foge dali, né? E ele acabou indo atrás dela. Ela tenta se esconder, mas ele vê ela, né? E muito nervoso, ele devolve o livrinho dela. Só que ele tá falando aí, lembra que ela não consegue ouvir e faz a língua de sinais. E vê que ela entende. Ela fica surpresa e pergunta se ele aprendeu língua de sinais. E em língua de sinais ele responde que sim. Ela fica surpresa e nesse momento ele faz aquele gesto pra ela. Aquele gesto, eu e você, vamos ser amigos. O mesmo que ela tinha feito pra ele, agora é ele que tá fazendo pra ela. Ela se emociona ao ver que ele tá uma pessoa totalmente diferente. E pelo que parece, ele nunca esqueceu dela e mudou por ela. Aprendeu até língua de sinais por ela. E se você ficou interessado, assista Koe no Katachi. Ou melhor, A Voz do Silêncio.